Eu os cumprimento com a graça e a paz, um bom dia a todos. Eu vos convido a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Eu farei de imediato uma breve recapitulação do que nós vimos ontem e vou aplicar à luz de Minneapolis, 1888. Eu tenho estudado a respeito da história da nossa igreja e confesso que tenho um sentimento misto de maravilhamento pela maneira como Deus é misericordioso e, ao mesmo tempo, um misto de muita tristeza por perceber que, infelizmente, nós estamos já há tantos anos atrasados. O Senhor já poderia ter voltado ali logo após o desapontamento e recentemente, há poucos dias atrás, nós comemoramos aí 168 anos de escola sabatina e em uma das minhas igrejas eu disse de que eu não considero isso uma celebração, mas eu considero isso um atestado da nossa incredulidade mesmo, porque Jesus já poderia ter voltado, o Espírito Santo derramado em profusão e nós já poderíamos ter terminado essa obra. Contudo, a história de 1888 mostra que, de fato, nós somos Israel de Deus. Somos Israel de Deus, repetimos os mesmos paradigmas e parâmetros do antigo Israel, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ontem eu abordei a questão da importância de saber como lidar com os nossos semelhantes e lidar com Deus. À luz de 1888, isso se faz muito importante, porque eu já li já li um livro do pastor Jones e já vi muitas citações a respeito dele, sermões, e eu fico surpreso com o final da vida de Jones Wagner, haja vista o quanto Deus usou aqueles dois homens, né? E quando eu estudo sobre 1888, eu vejo as adversidades que envolveram esses dois representantes de Deus. Houve muita animosidade contra eles, né? Muita mesmo. E eu considero, como hipótese, eu considero de que, em alguma medida, em algum lugar no coração deles, eles não suportaram a pressão de tanta animosidade, tanta retaliação, enfim. De fato, a lição de ontem nos mostra que nós precisamos aprender a lidar com as adversidades. Nós precisamos aprender a andar sozinhos. Precisamos enxergar que Jesus Cristo, sendo o nosso maior modelo de todos, tanto no deserto quanto no Getsemane e, sobretudo, na cruz, Jesus foi abandonado, sim, estava sozinho, dependendo única e exclusivamente de Deus. E mesmo na cruz, quando ele se sentiu abandonado tanto pelos homens quanto pelo próprio Pai, ele seguiu pela fé. Então, esse é um paradigma para nós, e a lição de hoje vai reforçar esse aspecto tão importante. Gênesis capítulo 30, você conhece o contexto, Jacó viveu um tormento, né? Viveu um tormento, porque se o casamento já envolve os seus desafios, considere um homem casado com praticamente, né, 4 mulheres, né? Então, ele passou várias dificuldades por conta disso. Os filhos muitas vezes não davam entre si, havia ciúmes, havia inveja entre os próprios irmãos, e lá para frente acabou gerando aquela questão envolvendo José, porque Jacó deliberadamente não tinha como negar, ele amava mais Raquel do que Lia,
e acabou se afeiçoando mais a José do que os outros irmãos, enfim. Mas o contexto aqui de Gênesis 30, a lição que nós tiraremos é no verso 1 e 2. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Até aí. Bom, a dinâmica aqui era de uma esposa ansiosa e ter filhos naquela época significava muita coisa. Ainda nos dias de hoje, há pessoas que gastam alguns milhares de reais com tratamentos contra a esterilidade, né? Tratamentos para fertilidade, porque ter filhos era e ainda é algo importante, mas para a casa de Israel, ter filhos significava a possibilidade de participar do plano da redenção e ser parte daqueles que fariam parte da genealogia de Cristo, né, do Messias. Ter filhos era algo muito importante. Também a questão agrícola, né, ter filhos em uma comunidade rural, enfim, havia muitas questões envolvidas. Porém, Raquel, diferentemente de Ana, porque a dinâmica entre Raquel e Ana existem algumas semelhanças. Ana, tanto quanto Raquel, também desejava ter filhos. Porém, enquanto Ana, ansiosa por ter filhos, subiu ao templo para derramar-se diante do Senhor e foi agraciada com a promessa dada por um sacerdote, enfim, duvidoso, mas o Senhor ouviu a oração de Ana. Raquel, ela, ao invés de derramar-se diante de Deus, ela depositou as suas angústias e expectativas do próprio marido. E o marido não aceitou aquele pacote. E disse: por acaso eu estou no lugar de Deus? Primeira lição: existem angústias, expectativas, ansiedades que nem mesmo o nosso cônjuge pode suportar. Existem situações e inquietações internas que precisam ser colocadas diretamente no trono de graça. Porque os nossos semelhantes são incapazes de absorver todas as angústias, expectativas, ansiedades, aflições, inquietações do coração humano. Existe um limite para isso. E, eventualmente, alguns cônjuges, alguns casais podem começar a entrar em crises conjugais justamente quando todas as expectativas de um dos envolvidos na relação é colocada no colo do outro. E Jacó simplesmente não aceitou aquele pacote, devolveu para ela de modo até assim forte, né, dizendo: olha, eu não estou no lugar de Deus, eu não tenho como dar filho para você. E eu queria pedir que a irmã Rose lesse o primeiro dos dois textos que eu pedi que eu enviei para ela. Esse primeiro texto é um texto espírito de profecia, e você ouvirá a partir desse texto de que chegará o tempo onde será retirado todo e qualquer apoio humano. Irmã Rose, por gentileza, leia o primeiro texto, por favor. Meu esposo que vai ler. Tudo bem. Primeiro texto. Foi-me mostrado um grupo de árvores próximas umas das outras, formando um círculo. Subindo nessas árvores havia uma videira que as cobria até o topo e nelas se apoiava, formando um caramanchão.
Em seguida, vi as árvores oscilando para cá e para lá, como que movidas por um fortíssimo vento. Um ramo da videira, após outro, era sacudido, até que a videira se desprendeu das árvores, exceto por umas poucas gavinhas que permaneceram agarradas aos ramos inferiores. Veio então uma pessoa e soltou as gavinhas remanescentes, lançando-as por terra. A aflição e angústia mental que senti ao ver a vinha lançada ao solo foram indescritíveis. Muitos passavam e olhavam conduídos para ela. Eu esperava ansiosamente por uma mão amiga para erguê-la, mas nenhuma ajuda foi oferecida. Perguntei por que ninguém ergueu a videira. Nesse momento, vi um anjo dirigindo-se até a aparentemente abandonada videira. Ele colocou seus braços debaixo da videira, ergueu-a e aprumou-a, dizendo: eleve-se ao céu, e que suas gavinhas se apoiem em Deus. O apoio humano lhe foi retirado. Você pode firmar-se na força divina e nela florescer, sem depender dele. Ampara-se unicamente em Deus, e você nunca o fará em vão, nem será sacudida daí. Senti um indescritível alívio, uma alegria transbordante quando vi que a vinha desprezada teve quem cuidasse dela. Voltei-me para o anjo e perguntei o que essas coisas significavam. Disse-me ele: você é a videira, sentirá tudo isso e então, quando as coisas acontecerem, compreenderá plenamente a figura da videira. Deus será para você socorro bem presente na angústia. Amém. Veja, esse texto, Ellen White tem essa visão, ocorre ali uma visão envolvendo árvores, videiras e tal. Então, essa visão é muito forte. Eu até te faço uma pergunta, você responda no teu coração. Você já se sentiu sozinho alguma vez? Já se sentiu sem apoio humano? Você já, às vezes, mesmo sendo casado, mesmo tendo amigos, familiares, você já se sentiu sozinho, desamparado, sem alguém que te entendesse, sem alguém que conseguisse discernir a tua dor? Pois então, esse texto mostra que chegará o tempo que todo apoio humano será retirado. Nos dias de hoje, nós ainda temos a alegria e o privilégio de termos simpatia humana. Não raramente eu encontro pessoas pelo caminho, pela caminhada, pessoas que nós nos apoiamos umas às outras. Eu tenho um grupo de pastores que nós somos amigos, estudamos juntos a verdade presente, buscamos orientação no Senhor, e oramos uns pelos outros. Então, hoje eu ainda tenho, e nós ainda temos a alegria de nos apoiarmos uns nos outros. E quantas vezes você já foi fortalecido por alguém? Quantas vezes você já foi fortalecido por alguém? Quantas vezes você já ouviu uma palavra amiga que te colocou para cima? Nós ainda temos essa alegria, mas essa alegria em breve nos será retirada. Todo apoio humano será retirado do remanescente do povo de Deus. E nesse dia em diante, teremos que aprender o caminho, que na verdade já deve ser aprendido desde já, de dependermos única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente de Deus. E aí, mais uma vez, eu reforço a imagem, a ideia, o histórico da trajetória terrestre de Jesus Cristo, onde no deserto ele passou 40 dias e 40 noites, sem apoio humano,
E o primeiro que apareceu foi o diabo, e o diabo ofereceu apoio a ele. O diabo queria apoiar Jesus. Olha, se tu és mesmo quem és, que dizes que as profecias dizem que és, que a voz, quando abriu o céu, disse que tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Tu podes. Foi como que um incentivo à presunção. O diabo, de modo diabólico, né? O diabo, sendo o Satanás que ele é, ele quis levar Jesus ao pecado da presunção. Mas Jesus nos ensinou que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E 3 anos e pouco mais à frente, no Getsemane, mais uma vez, Jesus dependeu unicamente do Pai, porque os discípulos dormiam. E o Evangelho de Lucas diz que os discípulos dormiam porque dormiam de tristeza. Ou seja, mais um reforço para a mensagem desta manhã, desta madrugada. Porque os discípulos dormiam de tristeza. E eu te pergunto, você já dormiu de tristeza? Eu já dormi de tristeza. Sabe quando você está tão triste, tão angustiado, tão amargurado que você dorme, mas não é dormir porque está com sono, ou está cansado, ou porque trabalhou muito, mas você dorme porque você está triste. É tipo uma fuga. É um caminho, inclusive, que pode até dar margem para um quadro depressivo. Tristeza, tristeza. Evangelho de Lucas, capítulo 23, diz exatamente assim: os discípulos dormiram de tristeza. Os discípulos não estavam ainda preparados para trilharem o caminho do Getsemane, o caminho da solidão, o caminho da falta de apoio, o caminho de não ter aonde se apoiar senão no Pai, senão em Deus. Então, esse primeiro texto reforça essa ideia. Raquel jogando expectativas em cima de Jacó, e Jacó devolvendo as expectativas, dizendo que ele não era Deus, ele não tinha como dar filhos para a esposa. E o texto profético, Testemunhos para a Igreja, nos diz que chegará o tempo em que, de fato, nem marido, nem mulher, nem filho, nem filha, nem pai, nem mãe, nem amigo, nem familiar algum, não teremos apoio humano e precisaremos depender exclusivamente do Pai. Sendo assim, se chegará o tempo que nós dependeremos unicamente e exclusivamente do Pai, a importância de buscarmos o Espírito Santo hoje, ela é vital. Ela é vital. E eu gostaria de pedir, então, que o irmão lesse o segundo texto que eu enviei para a irmã Rose, por gentileza. Ok. Durante a noite do primeiro sábado da reunião de New Captain, parecia-me achar-me em reunião, apresentando a necessidade e importância de recebermos o Espírito. Esta era a preocupação de meu trabalho, o abrir de nosso coração ao Espírito Santo. Uma ocasião, Cristo disse a seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Sua compreensão limitada impunha-lhe restrição. Não podia abrir-lhes as verdades que ele anelava revelar. Pois enquanto o seu coração estivesse a elas cerrado, o desdobrar ele essas verdades seria trabalho perdido. Tinham de receber o Espírito antes de poderem entender plenamente as lições de Cristo. Aquele Consolador, o Espírito Santo, disse Cristo, que o Pai enviará em meu nome.
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de importante edifício e perguntava a cada um que vinha em busca da entrada: recebeste o Espírito Santo? Tinha na mão uma fita métrica e apenas muito pouco eram admitidos ao edifício. Vosso tamanho como ser humano não é nada, dizia. Mas se alcançasse a plena estatura de um homem em Cristo Jesus, segundo o conhecimento que tendes dito, que tendes tido, recebereis um aprazamento para sentar-vos com Cristo nas bodas do Cordeiro. E pelos séculos eternos nunca deixareis de aprender das bênçãos a vós asseguradas no banquete preparado para vós. Podeis ser alto e bem proporcionados em vossa pessoa, mas não podeis entrar aqui. Não poderá entrar ninguém que seja criança crescida, levando consigo à disposição os hábitos e as características peculiares às crianças. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 109, primeiro parágrafo. Muito obrigado, meu irmão. Eu tenho 1,81 m, sou o mais baixo dos meus irmãos todos acima da minha altura. Família do meu pai, todos somos altos. Mas a altura humana não significa coisa alguma. No mundo dos homens, altura, força, beleza, riqueza são atributos valiosos, né? Saul, por exemplo, ele tinha os 3 atributos mais valiosos no mundo atual. Saul, quando foi chamado, ele era belo como homem, era um homem alto, vistoso. Saul era rico e Saul era jovem. Juventude, beleza e riqueza são as 3 coisas mais valiosas no mundo atual. Hoje, o que já foi valioso algum dia, que é sabedoria, inteligência, praticamente está, assim, perdendo o uso, né? As pessoas praticamente não são mais valorizadas por discernimento, sabedoria, inteligência, mas tão somente pela aparência. Mas esse texto nos lembra o princípio bíblico de que Deus não vê como vê o homem. E haverá um anjo medindo a nossa estatura espiritual. E a altura em centímetros não significará nada diante desse anjo. Nós seremos medidos baseado naquilo que o Espírito Santo comunicou a nós ao longo de muitas madrugadas afora. Porque o reino dos céus, ele foi comparado já a uma semente que cresce e frutifica. E uma semente cresce e frutifica não da noite para o dia, mas é um processo. Para que uma semente se torne uma árvore, é um processo. E por semelhante modo, nós seguimos um processo de crescimento que não ocorre de modo repentino e abrupto, mas é um longo processo, dia após o outro. Nós temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, e amanhã, e depois, num processo lento e contínuo. E é nesse processo lento e contínuo de busca do Espírito Santo a cada dia que chegará o momento onde seremos medidos, seremos pesados na balança
e espiritualmente discernidos. O livro de Apocalipse, capítulo 11, apresenta essa realidade de que o Senhor enviou anjos para medirem o santuário, e os que nele adoram, nós estamos sendo medidos. Nós estamos sendo medidos. E o Senhor ainda tem tido misericórdia. E quanto mais eu estudo sobre 1888, mais eu vejo quanto Deus tem misericórdia. O quanto Deus tem misericórdia. Porque o Senhor tem enviado muita luz sobre nós. Muita luz, muito entendimento. A nossa riqueza teológica, a nossa riqueza dos textos inspirados, ela é muito profunda. Não nos falta comida, não nos falta alimento. Nós não somos pessoas em inanição. Nós não somos como aqueles que estão no deserto. Não, nós temos banquetes espirituais servidos pelo próprio Deus. E muitas vezes estamos simplesmente virando as costas e comendo e nos satisfazendo com aquilo que não é pão. Com aquilo que não é pão. Portanto, esses dois textos inspirados, eles reforçam a mesma ideia. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, precisamos aprender a depender única e exclusivamente de Deus. O Espírito Santo já está pronto para derramar. E Ellen White comenta de modo dramático de que em algumas situações nenhum em 20 estão devidamente preparados. Em outro lugar ela diz nenhum em 100. Se nenhum em 20 já é algo assim alarmante, porque nenhum em 20 dá cerca aí de menos de 5%, né? Agora, nenhum em 100, a coisa é ainda pior. Infelizmente, nós não temos um prognóstico favorável no sentido de que toda a igreja vai ser reavivada, todos receberão o Espírito Santo. Infelizmente, o prognóstico não é esse. A busca deve ser individual. É você, na melhor das hipóteses, você e sua casa, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. Então, faça essa caminhada. O chamado para nós é essa caminhada solitária, aparentemente desamparada, mas sustentada por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essas palavras possam fazer diferença na tua vida e na minha, em nome de Jesus. Amado Pai que está no céu, Senhor, eu peço a tua misericórdia em minha vida, na vida da minha família, na vida dos teus filhos, dos irmãos que estão aqui presentes e outros que futuramente poderão ouvir esta mesma mensagem. Que a tua bondade resplandeça como o sol que em alguns minutos surgirá no horizonte, afastando as trevas morais, afastando a frieza do coração corrompido. Senhor, eu imploro que tenha bondade de cada um dos teus filhos, porque não se trata tão somente de sermos pecadores no sentido de possuirmos uma natureza pecaminosa, mas se trata sobretudo, Senhor, de dureza de coração, de incredulidade voluntária, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza e não há nenhuma escusa ou desculpa para agirmos de modo pecaminoso, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor?
Dá-nos esta lucidez de entender que nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Perdoe as nossas faltas, Senhor, e conduza-nos pela Tua mão em nome de Jesus. Amém.